Olá, como é que vocês estão? Nós vamos começar a leitura de um outro livro aqui também hoje, bem bacana, que se chama O Despertar da Consciência, do Anjo ao Átomo, do Átomo ao Anjo, sobre a orientação de Léo Denis e Miramês e Sebastião Camargo. Esse livro me acompanha já tem uns anos e eu ainda não havia conseguido ler, e eu acredito que, por motivos óbvios, mas como eu vou começar a ler ele aqui agora, eu acredito que seja interessante a gente deixar registrado para caso alguém também queira ler, poder acompanhar. E bora ler? O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. Albert Einstein. Pode-se medir a beleza, se medir a essência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. Bezerra de Menezes. Nada, nem todos os exércitos do mundo podem fazer para parar uma ideia cujo tempo chegou. Victor Hugo. Deixa eu ver aqui. Querido amigo, tende por templo o universo, por altar da consciência, por imagem de Deus, por lei a caridade. Leon Denis. Só é feliz quem é livre. Só é livre quem assume a responsabilidade. O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Agradecimentos a Deus e ao Cristo por ser um átomo rumo à angelitude, aos benfeitores espirituais de todos os reinos pela orientação e amparo em todo o transcorrer deste trabalho, aos meus familiares pelo apoio e compreensão em virtude de minhas ausências habituais, necessárias ao desenvolvimento dos estudos e as tarefas que me propus a realizar, a todos os que auxiliaram de forma ou de outra, dedicando tempo, compartilhando experiências, oferecendo apoio e suporte para essa realização, àqueles que contribuíram com preces e vibrações, aos profissionais. Só um minuto aqui. Aos profissionais que se empenharam na publicação, divulgação e comercialização da obra, aos leitores aos quais desejo sinceramente que este livro lhes seja motivo de encorajamento na permanente busca pela autoiluminação. Que a paz de consciência à luz do dever cumprido e discernimento com que possa proceder nos favorece e se façam presentes em nossas vidas, com as bênçãos norteadoras do cristianismo, rede vivo e que nos mantém intimorados nas pegadas do Divino Mestre Jesus. Sebastião Camargo. Da obra. O ensinamento universal dos Espíritos oferece-nos as possibilidades inumeráveis de estudos aos quais se faz necessário proceder, formar e aclarar os significados que se mantêm obscuros ao entendimento do estudioso. Nesse mister, destacamos aspectos relevantes alusivos às questões da codificação, que, conquanto imprescindíveis para a nossa promoção a níveis mais avançados de compreensão da verdade que Jesus veio transmitir ao homem, permaneceram desconsiderados por ele ou ignorados por falta de maturidade. Entretanto, os tempos são outros. O homem está apto para maiores voos, preparado para compreender a nova realidade que se anuncia. Para tanto, é indispensável o autoconhecimento e a consequente autorrenovação. Imperiosa atitude proativa. A benfeitoria de Joana de Ângeles vem alertando. O utopismo da luz atrai a criatura que às vezes se esconde nas sombras da inconsciência. A ignorância de si, permanecendo nas faixas inferiores da evolução. No entanto, a força do progresso é a lei da vida. Assim, pelo desgaste que produz sofrimento, surge o despertar. Então, a atração poderosa da plenitude arrasta o ser humano na direção da sua destinação fatal, a perfeição. Procrastinar o fenômeno da conscientização tem limite.
porque na sua complexidade a energia que é a vida constitui-se do psiquismo divino e hoje ou mais tarde liberta-se das injunções grosseiras que a limitam momentaneamente, sutilizando-as em ondas de amor que se espalharão no oceano do amor de Deus, grifo nosso. O estudo, que culminou em O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, edificou-se sobre 5 pilares. Primeiro, tudo que há na criação vive e se move em Deus. Fora dele, nada existe. A lei que rege o microcosmo rege também o macrocosmo, ou seja, a mesma lei que rege um átomo rege um astro. E em Deus, tudo é vivo e sente, desde um fascículo de luz ao mais elevado astro, do mais ínfimo pensamento à mais elevada ação. Quarto, no tudo uno Deus, tudo é solidário. O mais culto tem o dever de auxiliar o menos culto, se quiser avançar em grandeza e conhecimento. A menor ação de um microelemento interfere no conjunto. O micro contém o macro e vice-versa. O objetivo essencial da obra é a iluminação e a libertação das consciências. Para tanto, cumpre-lhes conhecer a origem da vida, sua natureza e sua destinação. O ser saberá o que é, a sua constituição, anatomia e fisiologia, e do espírito de seus veículos de manifestação, para que serve o objetivo da vida na criação, que lhes cabe fazer como criador em Deus e como usar, como se utilizar das capacidades e habilidades de filho de Deus que é, uma vez desperto na consciência, quando vivencia a lei divina, o amor em sua plenitude, para materializar esse amor em ações. Orientações e esclarecimentos necessários. Propusemos-nos a tratar de coisas simples com profundidade e as coisas profundas com simplicidade. Terão verdadeiramente clareza no pensamento aqueles que tratarem as coisas simples com a merecida importância e as coisas importantes com a devida simplicidade. Hamed, em Além do Horizonte, página 61. Atende-se para espírito com E minúsculo, o princípio inteligente do universo. Espírito com E maiúsculo, o espírito individualizado, os seres inteligentes da criação. Elemental e elementais com E minúsculo, consciências que se situam na escala evolutiva desde a matéria elementar até o reino animal. Elemental ou elementais com E maiúsculo, consciências elementais que alcançaram um nível pré-humano, subhumano ou humanimalidade e ali estagiam. Estágio evolutivo entre o animal e o homem. Siglas. LE, o Livro dos Espíritos. No texto, corriqueiramente constará o número da questão seguida da sigla. Esclareceremos a maioria das citações extraídas do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns e do Evangelho segundo o Espiritismo. Foram retirados da obra Petit. Editoras diferentes serão citadas no corpo da obra. LM, Livro dos Médiuns, ESE, Evangelho segundo o Espiritismo. Isso aqui são siglas, mas de acordo com a leitura eu posso ir falando para vocês o que é. Isso é bom tentar porque é outro livro que às vezes vocês não ouvirem aqui ou lerem sozinhos, vocês já vão saber. Termos de expressões utilizados cujo entendimento é basilar à compreensão do presente estudo. Encontram-se explicitados ao final do livro. Observação. Todas as ilustrações, iniciando em cada capítulo, encontram-se coloridas com seus originais no folder anexo do livro, o livro impresso. Evolução. Um poema, de Augusto dos Anjos. Se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, a cadeia de impulsos e de instintos, rudimentos dos seres planetários, tudo que a poeira cósmica elabora, em sua atividade interminável, o anseio da vida, a onda sonora, que percorre o espaço imensurável, veríamos o evolver dos elementos, das origens às súbitas asceses, transformando-se em luz e em sentimentos, no assombroso prodígio das esteses, no fundo, silêncio dos inermes, inferiores e rudimentares, nos rochedos, nas plantas e nos vermes, a mesma luz dos corpos estelares. É que dos invisíveis microcosmos, a monólio enorme das idades, tudo é clarão da evolução do cosmos, imensidade das imensidades. Nós já fomos os germes de outras eras, enjaulados no cárcere das lutas. Viemos do princípio das moneras, buscando a perfeição absoluta. Augusto dos Anjos. Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, com um imenso exército,
que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalhando-se por toda a superfície da terra e semelhantes às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Espírito da verdade, não percebereis desde já a formação da tempestade que deve arrebatar o velho mundo e reduzir ao nada a soma das perversidades terrenas? É chegada a hora em que deveis sacrificar em favor da sua divulgação hábitos, trabalhos, ocupações fúteis. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Erasto. Há quase 2000 anos, Jesus asseverou: vós sois deuses. Terá o homem moderno compreendido o sentido profundo dessas palavras que ecoam despercebidas? Ocultando revelações que somente o tempo elucidaria, Jesus lançou sementes que iriam germinar na alma humana pelas asas da razão e da moral, as quais lentamente se vê desenvolvendo as criaturas. Este estudo objetiva aclarar o seu significado e, consequentemente, levar-nos a assumir a responsabilidade adquirida diante do conhecimento e do amor. Graças à misericórdia do Senhor da vida, ao permitir que seus mensageiros nos trouxessem a decodificação da codificação espírita, pelas obras complementares ou subsidiárias, estamos hoje em condições de compreender o que ele deixou implícito, o que deseja e que insculpamos no coração e na mente, pois prometer enviar o Consolador, que quando a humanidade alcançasse as condições psico-intelecto-morais necessárias, vendo as coisas de adultos com olhos de adultos e deixando as coisas de criança para os que pensam como crianças. O véu que separa os universos e dimensões da vida erguer-se-á gradativamente. Essa obra, que vem a lume após longos e sérios sistemáticos estudos, propõe auxiliar a criatura humana na árdua tarefa de conhecer a si própria, uma vez que essa é a única maneira eficaz para se vencerem as más inclinações, conforme anotado pelo mestre Lion de Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo consta que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido. O processo de regeneração já está em andamento e deixou de ser apenas esperança do porvir. Quem tiver olhos de ver, perceberá que a última hora já avança no relógio cósmico da lei de Deus, que os trabalhadores fiquem atentos. Conforme estabelece Joana de Ângeles, procrastinar o fenômeno da conscientização tem limite. Cabe a nós, cristãos redivivos pela doutrina dos Espíritos, ao reestabelecermos a doutrina de Jesus, a coragem de sermos autênticos e diferentes no bem, quebrando a tradição de esculpismos psicológicos para encarar as novas e profundas questões que a filosofia e a ciência moral e a ética da Boa Nova de Jesus nos apresentam no terceiro milênio. Pensando nisso, o autor desenvolveu esse estudo, tornando públicas as primeiras conclusões que essa pesquisa de largos anos conduziu. Debruçado sobre inúmeras obras que compõem a bibliografia espírita e espiritualista, sem desconsiderar dos conteúdos estudados nenhuma doutrina, nenhuma hipótese, conduz-nos pelas entrelinhas as nuances, ideias, raciocínios e deduções organizados no corpo teórico que restabelece o verdadeiro sentido de fragmentos do ensino universal dos espíritos, a cuja releitura é indispensável proceder contextualizando no período atual. O percurso da viagem para o conhecimento de si mesmo é longo e fascinante. Do psiquismo divino, ao brotar de si a essência do amor, Deus, nosso Pai, dá origem aos princípios inteligentes do universo, fascículos de luz, átomos primitivos ou mônadas celestes. Destacando-se de sua mente, começam a se modificar, a evolucionar, buscando semelhantes para serem auxiliados e auxiliar, passando por todos os estágios que o processo divino engendra, até a sua individualização como espíritos imortais. Tornando-se conscientes, buscam cooperar na seara do Pai, integram-se aos que seguem seus passos e aceleram a sua marcha ascensional rumo ao infinito, logrando na consequência a individuação de sua essência consciencial até o atingirem um momento em que poderão afirmar: eu e o Pai somos um. Tendo como pedra angular a questão 540 do Livro dos Espíritos, o autor nos convida ao estudo sério, a meditação profunda, a vivência dos postulados aqui contidos. Este convite procede em realidade de toda a falange dos Espíritos do Senhor que nos conclamam o amor em Deus em todas as suas manifestações. Desfilam por essas páginas, corroborando a tese defendida, conceitos e ideias dos mais abalizados mensageiros dos céus, tais como Allan Kardec, Joana de Ângeles, Paulo de Tarso, Emmanuel,
Manuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Miramês, Ramatiz, Pietro Baldi, Viana de Carvalho, Confúcio, Buda, Hermínio C. de Miranda, Hernani Guimarães Andrade, Hamed, Carlos T. Pastorino, Gustave de Oley, Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delane, Deepak Chopra e outros, todos com o único objetivo de nos conduzir ao despertar da consciência, ativando o Cristo interno em realidade que somos. Por fim, atentemos ao que essas vozes do céu têm a nos dizer, pois se encaixam perfeitamente ao contexto e ao objetivo despertar da consciência do átomo ao anjo. O poder que rege os astros e desata os esplendores da sua riqueza na mansidão dos céus, força e regula a construção de minerais e plantas. Na terra, a ordem que espalha a harmonia no mundo vão apresentar-se-nos sob outro aspecto, dando-nos testemunho não menos irresistível do princípio inteligente que preside os nossos destinos. É preciso escolher os fragmentos de verdade que elas, as obras, contêm, aproximá-los e colocá-los de acordo, depois unindo aos novos e múltiplos aspectos da verdade que descobrimos a cada dia, caminhando rumo à unidade majestosa e harmonia do pensamento. Se a leitura te assombra, se as afirmativas do mensageiro te parecem revolucionárias, recorre à oração e agradece ao Senhor o aprendizado, pedindo-lhe que lhe esclareça e ilumine para que a ilusão não te retenha em suas marcas. Lembra-te que a revelação da verdade é progressiva, rogando o socorro divino para o teu coração. Atende aos sagrados deveres que a terra te designou para cada dia. O estudante interessado nesses conhecimentos deve buscar em todas as fontes algo que possa fornecer-lhe o que lhe desconhece. Cada divisão espiritualista é incumbida de revelar um prisma da verdade, sendo que um grupo sempre difere do outro no tocante à exposição das suas experiências, mas todos são úteis aos que se vinculam pela sintonia e se amarram por necessidades iguais. Danilo Crisóstomo. Apresentação. Vidas não podem ser fielmente registradas em papel, sobretudo aquelas que merecem ser contadas, mas cabe ao escriba, honesto em seu propósito, a missão de relatar uma vida. O relato, inevitavelmente desfigurado e incompleto, consistirá na sombra de várias histórias. Participar da vida como um espréculo inesgotável de surpresas e inteligência, e sentir o mistério que tudo governa, pedindo a não tão somente que protagonizemos a nossa história, não como heróis, mas como autores e atores, e de um enredo responsável pela harmonia do universo, significa assumirmos a posição de quem possui nas mãos o fio que tece a trama. O verdadeiro sentido, entretanto, escapa-nos a cada época por entre os dedos, seguindo seu curso, enredando outros personagens, tempos e espaços, compondo outros cenários, histórias ininterruptamente, tecendo a trajetória da alma em sua eterna incompletude. É a vida gerando vida em todo o seu esplendor. Indagamos: qual a origem dessas tramas? Quantas vidas compõem a vida? Como elas nascem, vivem, transformam-se, que moram e sem que morram jamais? Quais papéis nos cabe representar para que o espetáculo da vida cumpra seu destino? Vida geradora de vida. Que narrativa é essa que somos chamados a compor e a protagonizar, ora como personagens, ora como demiurgos, que detêm poderes de criar, de reinar, escolher as cenas e os dramas que nos compete representar? O que significa decidir sobre a vida, por ela responder como culpados ou inocentes, vítimas ou algozes? Que consciência é essa que, como um tribunal, nos condena e absolve e nos acompanha, irrevogável e silenciosamente, como se nada pudesse escapar a uma onisciência soberana e imutável? De que livro e autor se originou narrativa tão extraordinária, cujos capítulos nos parecem intimamente ligados e ao mesmo tempo desconexos? Deus. Sempre Deus será a resposta e a chave para os mistérios que desafiam a compreensão e o espírito. E não há adjetivos suficientes que lhe caracterizem a grandeza, se o compreendermos como força soberana do universo, causa primária de tudo quanto existe.
No entanto, a quem compete desafiar o fio da trama para construir a unidade de sentido dos papéis e cenários plurais que constituem o universo, parece-nos que a consciência necessária para lidar com este cenário ainda carece de despertar, para a lucidez que se torne mais bela a tessitura do enredo, cujas estrelas das mais variadas grandezas somos todos nós, do átomo ao anjo. A obra, por si mesma, se determina eterna e inenarrável em sua plenitude, desafiadora e cognoscível para a natureza. Conhecê-la significa conhecer-nos. O autoconhecimento, por sua vez, implica o encontro inadiável da origem de tudo que existe, a força suprema do universo, Deus. Postergamos inúmeras oportunidades de atender ao divino convite que de tempos em tempos é enviado aos homens adiando a nossa felicidade. Jesus, o sublime peregrino, foi por excelência o portador das bem-aventuranças e concitando-nos a vivência do amor, sem que lhe compreendêssemos a mensagem. Leon Denis renova esse convite. Aprender a abrir, a folhear e ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá que tendes sido o que sereis, ensinar-vos-á a maior dos mistérios da criação, do eu, pelo esforço constante, a ação soberana no pensamento silencioso, faz germinar a obra e segundo as vossas aptidões, vosso gênero de talento, far-vos-á pintar as telas mais encantadoras, esculpir as mais ideias formas, compor as sinfonias mais harmoniosas e escrever as páginas mais brilhantes, realizar os mais belos poemas. Embora, consciente de que a vida é inenarrável em sua plenitude e de que muitos já se fizeram escribas dessa maravilhosa aventura, a necessidade que nos se impõe é a de retomar a soma das várias histórias já contadas e reatar os fios de uma nova velha trama, a fim de construir outros sentidos possíveis e preencher as lacunas que nos afetam o entendimento. A jornada, chamada reencarnação, desafia-nos à compreensão e incita-nos na condição de protagonistas de nossa história, enredada a outras incontáveis histórias, a assumirmos também o papel de escribas conscientes de sua completude, acrescentar mais um capítulo a esse livro nunca concluído, intitulado Vida. Parafraseando o poeta modernismo brasileiro Tiago de Mello, talvez não tenhamos um caminho novo. O que trazemos de novo é o jeito de caminhar, porque assim os tempos determinam. Aprendemos com a história alheia que o mundo não é só nosso. Mais do que viver, o que importa é trabalharmos para implementar a necessária mudança. Cada um em sua vez, cada qual em seu lugar. Armados de amor, a isso nos propusemos, cientes de que ao eleger a busca, não podemos recusar a travessia de todos os percalços que ela nos oferece em benefício do crescimento espiritual. Esse singelo convite reveste-se de um desejo sincero de compartilhar nossas experiências de reconstrução de um sentido mais profundo sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Em outras palavras, qual a nossa origem, trajetória e destinação como seres criados para a única finalidade da vida, concebível pelo escritor divino, a própria perfeição. Essa proposta reveste-se da clareza das limitações de nosso raciocínio e, ao mesmo tempo em que é intitulado, e que é o resultado, de um esforço na busca de coordenar os fios da trama existencial. Com isso, objetiva-se que a luz se faça em nosso entendimento de forma mais ampla, somando-se às contribuições já tecidas por outros atores de diferentes épocas, ciências, religiões e filosofias. Consideramos um dever que nos compete exercer, pois estamos em condições intelecto-morais e espirituais de interrogar, buscar respostas e transformar. A vida, por sua natureza, é uma transformação incessante, e a nós cabe a fascinante jornada de desvelamento de suas leis e atuações para promover as mudanças do interior para o exterior, do micro para o macro. O que buscamos em essência é compreender que o Espírito da Verdade e Allan Kardec nos legaram com sublime roteiro para despertar das consciências, já que são chegados em tempos em que muito do que foi dito merece ser contextualizado, a fim de que a verdade seja sempre caminho e a vida. Por meio dela, chegaremos ao Pai. Vamos para a introdução. O ensino dos Espíritos reproduz as palavras de Jesus sob diferentes formas e por isso desenvolve-as e comenta-as para colocá-las ao alcance de todos, tendo uma característica própria, é universal. Qualquer um letrado, ou não tenha uma crença cristã ou não, pode recebê-lo, porque os Espíritos se manifestam em todos os lugares.
O Espírito da Verdade, em O Evangelho segundo o Espiritismo, apresenta-nos a mais lúcida proposta para o desenvolvimento da compreensão em torno da revelação dos Espíritos. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Amar e instruir são dois verbos basilares para a consolidação das virtudes, ou seja, do reino de Deus em nós, pelo conhecimento da verdade que desperta. Não por acaso o amor se faz a condição primordial, mandamento maior para a vivência da plenitude crística, a fim de que a instrução vivenciada seja a luz libertadora da consciência. O amor e a instrução devem orientar a postura do estudioso ensinamento universal dos espíritos. O dever de todo aprendiz, cometido com a causa, sintetiza-se a afirmação de André Luiz: aprender sempre e saber mais é o lema de todo espírita que consagra os elevados princípios que abraça. Leon Denis e Miramês, respectivamente, traçam um roteiro. Todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Querer, isto é, fazer convergir toda atividade, toda energia para o alvo que se tem de atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Saber, porque sem um estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar a dos elementos a quem aspiram governar. Acima, porém, de tudo, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecunda-as, centuplica-lhes os recursos. Não trata-se aqui do amor que contempla sem agir, mas do que se aplica a espalhar o bem e a verdade pelo mundo. Partindo desse princípio, não erraremos o caminho que nos leva à harmonia interna, porque ele nos predispõe à paz de consciência e dá diretrizes a todos os sentimentos, corrige as ideias e aprimora as palavras. Portanto, na acepção dos luminares da espiritualidade, é o esclarecimento que ensina a amar com discernimento, a viver do que se aprende, a praticar o que se conhece a benefício de todos. Para isso, os fundamentos são a busca da origem, da natureza e da destinação do espírito. É a proposta essencial, é iluminar e libertar as consciências. O diferencial da codificação espírita é ser essencialmente educativa, direcionando seus ensinamentos para o espírito imortal. Viana de Carvalho nos lembra que o espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Conclui-se que é a síntese do conhecimento universal dos espíritos direcionada à construção do homem integral pelas 3 vertentes basilares. O consolo nos chega por meio da instrução, que é o estudo, a filosofia, a habilidade por meio da experimentação, que é o discernimento, a ciência, a libertação por meio da vivência, a lei normativa, a conduta ética, moral. O ensino universal dos espíritos, como conjunto de ideias reveladoras, foi organizado por Allan Kardec, pesquisador, cientista, educador por excelência, a partir da observação dos efeitos em busca das causas. Investigou a origem, a natureza, o destino dos espíritos e das coisas, substâncias e forças, relacionando as leis que regem o mundo físico e espiritual por meio do raciocínio, da lógica, da sensatez que lhe eram característicos. Ensinou-os a nada aceitar sem que o crivo da razão e do bom senso se nos abalizasse, sob a pena de repetirmos a fé dogmática e impositiva do passado, comprometendo o pressuposto por excelência da doutrina libertadora. A fé necessita de uma base. Essa base é a compreensão perfeita daquilo que se deve acreditar. Para acreditar não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Acredita-se porque se tem a certeza, e só se tem a certeza quando se compreendeu. Eis porque não se dobra, pois somente é inabalável a fé que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Por esta razão, atendamos ao que ela mesma nos recomenda ler, absorver ou assimilar os fragmentos de verdades que são esparsos, construindo-lhes a unidade significativa, não negando o que ainda desconhecemos, antes investigando as causas e os efeitos das leis em suas múltiplas manifestações. Buscamos, em meio aos fragmentos esparsos e organizados na codificação, a coesão e o sentido de unidade, visando o entendimento de temas determinados. A esse processo chamamos de codificação, isto é, interpretar e expandir os significados implícitos de tal forma que esses fragmentos, ao serem interrelacionados, sejam significativos na compreensão, cada vez mais ampliada, da síntese em questão. Allan Kardec e os demais estudiosos da sua época indicavam direta e indiretamente
a caminho para futuros decodificadores, revelando a seriedade e a certeza do que buscavam. Faziam questão de assinalar que a obra não estava acabada, mas organizada em códigos. Aos homens de boa fé, aos homens de bem, seria atribuído ao mister decodificarem em momento próprio que não havia sido possível esclarecer naquela ocasião. É preciso, por exemplo, Livro dos Espíritos, questão 628. É preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso se habituar a ela pouco a pouco. De outro modo, fica-se deslumbrado. Nunca ocorreu que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e instrutivas com as que lhe é dado receber hoje. Não há para o homem estudioso nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, pois em tudo há os germes das grandes verdades. São Paulo, Petit. Se por toda parte encontrarmos traços da doutrina espírita, em alguma parte havemos completa. Tudo indica ter sido reservado à nossa época coordenar esses fragmentos esparsos em todos os povos, a fim de chegar à unidade de princípio através de um conjunto mais completo. O caráter desse empreendimento será essencialmente educativo, elucidando a finalidade da vida, a existência na Terra e a nossa destinação. A primordial metodologia é o conhecimento de si mesmo, a promoção do ser e despertar da sua consciência. Neste livro, não somos defrontados por qualquer situação espetaculosa, nem heróis encarnando virtudes dificilmente acessíveis, nem anjos inabordáveis. Em cada capítulo, encontramos a nós mesmos com os nossos velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto, através de cristalização mental em certas fases do caminho. Somos forçados a nos contemplarmos por dentro, no chão de nossas experiências e de nossas possibilidades, para que não nos falte o equilíbrio a jornada redentora no rumo do porvir. Ajuda aos que te cercam, auxiliando-te a ti mesmo. Kardec, desde 1860, anotara na questão 33 do Livro dos Espíritos que as limitações de cada época acarretam para conhecimento em plenitude, na impossibilidade em que encontramos até o presente conhecer, a não ser pelo pensamento, essa matéria primitiva, esses corpos, para nós verdadeiros elementos, e podemos sem maiores consequências considerá-los assim até a nova ordem. A natureza não dá saltos, e faz-se mister respeitá-la. Kardec o sabia. Entretanto, há mais de um século da codificação, a existência se expandiu, seus horizontes e a humanidade apresentavam relativa maturidade moral e espiritual. Há muito o que investigar no já dito, de forma a compreensão, se dilate em âmbito proporcional ao desenvolvimento ora logrado. A doutrina dos espíritos, em síntese, concentra os princípios básicos das leis que regem o universo, sobretudo em sua dimensão espiritual, por serem divinos, são imutáveis. No entanto, a dinâmica das leis determina que sejam submetidos à atualização dos tempos, segundo os avanços da ciência e o progresso da consciência. A compreensão dessa realidade por Kardec justifica a seguinte advertência: quando surge um fato novo, não se situa no círculo de alguma ciência conhecida. O sábio, para estudá-lo, deve despojar-se do seu saber e considerar que é um estudo novo e que não se pode fazer ideias pré-concebidas. O Espiritismo, caminhando com o progresso, não será jamais ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro sobre um ponto, modificar-se-á sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. O instrutor Metelo discorre sobre a humanidade a André Luiz. Presos nas grades sensoriais, progridem lentamente na aprendizagem das leis que regem a matéria e a energia. Transformação do carvão em diamante leva milhões de anos, tempo equivalente necessário para a transformação desses mesmos átomos de carbono componentes das moléculas do grafite, uma estrutura opaca com a mesma quantidade de átomos e da molécula do diamante. O trabalho elaborado pela natureza é minucioso, porém esse tempo pode ser reduzido drasticamente quando as condições necessárias à mudança da conformação molecular são recriadas em laboratório, objetivando transformá-los em diamante. O progresso subordina-se a leis divinas, porém, como coparticipante do processo evolutivo,
motivo e por determinação da lei. O homem pode acelerá-lo mediante a obediência e a submissão à paternidade cósmica. Allan Kardec, Livro dos Médiuns, item 130, já anunciava uma forma de aceleração desse processo. Sem mudar as proporções, basta uma simples mudança no modo de agregação molecular para mudar as propriedades. É assim que um corpo opaco pode tornar-se transparente e vice-versa. Sempre o tempo, fiel guardião de nossa história e responsável pelas transformações sucessivas e pela lei da impermanência. No entanto, a verdade permanece sobre o velador, aguardando que a luz se faça quando nos decidirmos a desvelá-la pela necessidade e pelo esforço que a evolução nos impulsiona. Conhecereis a verdade e ela vos tornará livres, asseverava Jesus. A lei divina, em seu caráter de permanência, aguarda que busquemos compreender o caminho seguro para a plenitude. Daí o pensamento filosófico afirmar que a importância de uma obra é medida pelo tempo que os contemporâneos deixam transcorrer antes de compreendê-la. Todavia, esses estudos se caracterizam pelo esforço em aproveitar o tempo, pois adiá-lo indefinidamente implica retardar o nosso processo evolutivo em nome da inércia, contrária à dinâmica da vida, obstruindo o progresso em prejuízo da humanidade. A natureza é um laboratório vivo, sinônimo de movimento e transformações interessantes. Questão 45 do Livro dos Espíritos tem uma nota sobre. A química nos mostra as moléculas dessa pergunta, né? A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos se reunindo para formar cristais de uma regularidade constante, segundo cada espécie, desde que se encontrem nas condições adequadas. A menor alteração dessas condições basta para impedir a reunião dos elementos ou, pelo menos, mudar a disposição regular em que constitui o cristal. Por que não ocorreria mesmo com os elementos orgânicos? No ser humano, esse laboratório pode ser a sua mente, se dela dispuser a adequada conforme recomenda a lei da justiça, amor e caridade, dentro a qual lhe será possível realizar para o bem-estar de todos os verdadeiros prodígios. O que importa, acima de tudo, é compreender que podemos realizar tudo no domínio psíquico. Nenhuma força fica estéril quando se exerce de maneira constante, em vista de alcançar um desígnio ou direito da justiça. Neste campo, nada é impossível, exigindo-se apenas que estejam criados novos hábitos mentais que se realizem exercícios ideológicos da forma a resultarem edificantes propiciadores de tranquilidade. Aderimos ao posicionamento dos livres pensadores, adeptos a um espiritismo sem cercas, e de estar liberto de qualquer preocupação de partido, de todo cuidado de agradar ou desagradar. É da liberdade plena do meu pensamento, com a minha consciência independente, isento de qualquer ligação, não procurando, não querendo em tudo senão a verdade. Vimos na epígrafe que não por acaso o ensinamento dos espíritos é universal, objetivando desenvolver e comentar os ensinos de Jesus sobre diferentes formas, para colocá-los ao alcance de todos, pois tudo que cresce evolui. Tudo cresce e evolui. A universalidade das revelações espirituais para realizar o seu objetivo maior de estabelecer uma nova ordem planetária deve estar livre das injunções dogmáticas, das restrições castradoras, da liberdade de busca da consciência. Qualquer forma de imposição é danosa ao espírito de pesquisa, de construção do conhecimento, de emancipação espiritual. Não se pode, dessa maneira, amar a Deus conforme o entendimento de cada qual, contrariando assim o princípio básico da boa nova, nos apresentar um Pai de amor, de justiça e de caridade. Enfim, a síntese das virtudes em grau superlativo. Com essa convicção, optamos por ampliar o leque de fontes consultadas, relacionando aos principais fundadores do ensino universal dos espíritos, descartando tudo o que não encontra em consonância à aprovação lógica das verdades exaradas pela codificação. Para bem se aprimorar de um determinado conhecimento, não são necessários critério, ordem e sistematização. Em suma, método. Considerando que a doutrina dos espíritos é farta em bons exemplos, buscamos nos aproximar conforme nosso entendimento das recomendações do professor Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Quem quer aprender uma ciência deve fazer um estudo metódico dela, começar pelo início e seguir o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. O que caracteriza um estudo sério é a sequência que se dá a esse estudo. A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos, e os conhecimentos que esse ensinamento comporta são muito sérios para serem adquiridos de qualquer outro modo que não seja por um estudo atencioso e contínuo, feito no silêncio ou no recolhimento, porque somente nessa condição pode-se observar um número
número infinito de fatos e de detalhes que escapam ao observador superficial e permitem afirmar uma opinião. Aqueles que querem conhecer tudo em ciência devem necessariamente ler tudo o que é escrito sobre a matéria, pelo menos as coisas principais, e não se limitar a um único autor. Devem mesmo ler os prós e contras, tanto as críticas como as opiniões elogiosas, estudar os diferentes sistemas a fim de julgar com conhecimento. Já amei esse livro e nem cheguei na página 50. Leon Denis, o apóstolo do espiritismo, acrescenta, nem sempre é sobre espiritualidade, né? Esse negócio de autoconhecimento tem entendimento bom para tudo. Leon Denis, o apóstolo do espiritismo, acrescenta na sessão de setembro de 1888, no Congresso Espírita em Paris: não vos viemos dizer que devemos ficar confinados ao círculo, por mais vasto que seja, do espiritismo kardeciano. Não, o próprio mestre vos convida a avançar nas vias novas e alargar a sua obra. Estendemos as mãos a todos os inovadores, a todos os de boa vontade e a todos os que têm o coração o amor, pelo acréscimo nosso da humanidade. Kardec deixa indicações semelhantes em toda a codificação, recomendando, por exemplo, trabalho, solidariedade e tolerância. Emmanuel aconselha-nos a estudar, raciocinar, observar e meditar. Assim, procedendo, capacitar-nos-emos para sermos tarefeitos na arte de amparar, esperar e repetir, regra para todos os que desejam servir a Cristo em espírito e verdade, contribuindo para o crescimento próprio e coletivo. Para lograrmos o êxito satisfatório na execução de qualquer tarefa, atentemos para as recomendações de Joana de Ângeles. O conhecimento é um bem que, por mais que seja armazenado, jamais toma qualquer espaço. Pelo contrário, faculta mais ampla facilidade pelas novas aquisições. As boas leituras enriquecem a mente, acalmam o coração e estimulam o progresso. O homem que o ignora caminha às escuras. O conhecimento é a base que faculta a aquisição da experiência. A experiência é a vida em contínuo do dinamismo, atuando por todas as dimensões da vida. Vida é a ciência que fecunda o discernimento por meio da razão. Razão é a arte que busca, estuda e manifesta a beleza eterna pelos caminhos da intuição. E intuição é a transformação do ser em evangelho vivo. É a total entrega ante a certeza de que Cristo é a essência que nutre e norteia a consciência. Só vive com sabedoria aquele que se torna o evangelho vivo, impulsionado pela luz crística, que exemplifica, permeia, ilumina e direciona a conduta do ser em ascensão. Dedicamos esse trabalho a todos que de boa vontade se dispõem a amar e instituir em favor da causa de Cristo. Com Joana de Ângeles e demais instrutores espirituais, compartilhamos as nossas esperanças de que este despretensioso estudo seja um convite à renovação e à plenitude.